Hoje vamos falar sobre como desenvolver uma mente empreendedora. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. Para começar, que tal a gente pensar um pouco nessa frase do John C. Maxwell? Ela basicamente diz o seguinte: não importa o quão talentosa a pessoa seja, sabe? Sem autodisciplina, a gente nunca vai chegar no nosso potencial máximo. É uma ideia bem forte, né? Que convida a gente a olhar para dentro. O que será que essa ideia desperta na gente? E é exatamente aqui que a nossa jornada começa de verdade. A primeira grande sacada é essa: a liderança mais importante de todas é a que a gente exerce sobre nós mesmos. Sabe, antes de querer guiar qualquer pessoa, a gente precisa primeiro aprender a se guiar. É um processo que nasce de dentro para fora e que acaba moldando como a gente se mostra para o mundo. Essa pergunta aqui é para a gente parar e pensar, né? Como é que a gente vai motivar, vai encorajar, inspirar outras pessoas a darem o seu melhor se nem a gente mesmo conhece o nosso próprio caminho? A liderança de verdade, aquela que impacta, ela vem da autenticidade, sabe? Da coragem de encarar nossa própria jornada e de compartilhar o que a gente foi aprendendo no processo. Mas afinal, o que é essa tal de autoliderança? Olha, de forma bem simples, é a nossa capacidade de liderar a nós mesmos, de se auto-influenciar, de achar aquela motivação e aquela direção que vem de dentro. E o mais legal é que não é um dom, não é algo que a gente nasce sabendo. É uma habilidade que dá para desenvolver, para cultivar. Ela que nos deixa firmes, focados, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Beleza, então por onde a gente começa a construir essa habilidade? O primeiríssimo passo é o autoconhecimento. Pensa que é como se a gente se colocasse na frente de um espelho, sabe? Pronto para se enxergar de verdade com toda a clareza e honestidade do mundo. E olha, olhar para dentro pode dar um medinho sim, mas é um ato de pura coragem. É aquele momento em que a gente assume a responsabilidade por quem a gente é, com tudo de bom e com as nossas sombras também. E é justamente nesse lugar, nesse espaço de vulnerabilidade, que a mágica da transformação acontece. E os resultados de mergulhar fundo em nós mesmos são incríveis. Quando a gente conhece nossos pontos fortes e fracos, fica muito mais fácil se relacionar com os outros. Ter clareza dos nossos valores nos dá aquela segurança para tomar decisões que fazem sentido para a gente. No fim das contas, isso é a base para uma liderança muito mais humana, mais empática e autêntica. Ok, a gente já se olhou no espelho. Agora a gente precisa de uma espécie de bússola para navegar nesse nosso mundo interior. E essa bússola se chama inteligência emocional. É a ferramenta que nos ajuda a entender e a gerenciar o que a gente sente, transformando as nossas emoções em verdadeiras aliadas na nossa jornada. E olha só que interessante nesse esquema, a gente vê direitinho como a resiliência e a inteligência emocional andam de mãos dadas. Uma alimenta a outra, sabe? E lá na base de tudo, sustentando as duas, estão o autoconhecimento e o aprendizado contínuo. É um ciclo super positivo de crescimento e de fortalecimento. Dá para pensar nesses 4 pilares como se fossem os degraus de uma escada. Tudo começa lá embaixo, com a autoconsciência, que é basicamente a gente entender as nossas próprias emoções. A partir daí, a gente sobe um degrau e cultiva a motivação interna, aquilo que nos empurra para frente. Depois vem a consciência social, que é a empatia, entender o outro. E lá no topo, a gente aprende a gerenciar os relacionamentos, para poder inspirar e criar conexões que realmente importam. Então, vamos recapitular. A gente já tem o mapa, que é o autoconhecimento, e a bússola, que é a inteligência emocional. Agora, falta o quê? O combustível para essa jornada. E esse combustível é a nossa mentalidade, o nosso mindset. É o motor que faz a gente seguir em frente, mesmo quando a estrada fica cheia de buracos. E aqui a gente vê a diferença gritante entre uma mentalidade fixa e uma de crescimento. A fixa nos prende, faz a gente ter medo de errar, de encarar um desafio. Já a de crescimento, essa nos liberta. Ela nos encoraja a aprender com os erros e a enxergar cada desafio como uma chance de evoluir. Para quem quer empreender, seja na vida ou nos negócios, a escolha fica bem óbvia. Essa frase da neurocientista Rosana Alves é um alerta e tanto. Pensar sempre do mesmo jeito para resolver os problemas, isso é a pior armadilha que existe. Ficar preso nesses pensamentos de sempre é como andar em círculo, sabe? Impede a gente de achar soluções novas, de inovar. É o oposto total do que significa ter um espírito empreendedor. Agora chegou a hora de juntar todas as peças. Pensa só, autoliderança, autoconhecimento, inteligência emocional e uma mentalidade de crescimento. Quando a gente coloca tudo isso junto no mesmo pacote, o que a gente tem? Exatamente, a mente empreendedora. E aqui está o pulo do gato, a essência de tudo.
Ser empreendedor não é só sobre abrir uma empresa, gente. É muito mais do que isso. É uma postura diante da vida. É sobre ser o protagonista da própria história. Ter a coragem de pegar o leme do barco da sua vida e construir seu caminho um tijolinho de cada vez. E o que define essa mentalidade, então? É assumir a responsabilidade pelos próprios resultados. É ter aquele olhar treinado para ver oportunidade onde todo mundo só vê problema. É a vontade de estar sempre aprendendo, a iniciativa, a proatividade. E, principalmente, é saber que o crescimento é um processo, é uma jornada, e não um ponto de chegada. E, para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Qual pequeno gesto, bem pequeno mesmo, pode ser o começo da sua jornada de transformação? Hoje, pode ser uma coisa simples, tipo começar um livro, ter uma conversa sincera consigo mesmo, ou encarar um medinho bobo. Deixa aqui nos comentários qual vai ser esse primeiro passo. A ideia é a gente se inspirar, todo mundo junto. Se essa conversa te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima!